Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Abram suas Bíblias ao Evangelho de João, capítulo 21. Como bem disse aqui na exortação de oferta, o nosso irmão Peu, esse é o último domingo do ano de 2025. É o último dia de culto do ano de 2025. Como também ele avisou, não teremos culto quarta e nem quinta. Então, voltaremos a ter culto aqui no domingo que vem. Então o ano chegou ao fim. E com ele, também chegou ao fim a nossa série de pregações no Evangelho de João. Vocês lembram do tema? Nós passamos 6 meses falando sobre isso. Qual era o tema? As boas novas no Evangelho de João. Alguns domingos atrás, no capítulo 18, a gente viu Jesus sendo preso, logo depois de todo o processo dele de ceia, onde ele lavou os pés dos discípulos, né? O Judas saiu para traí-lo, e logo depois de tudo isso ele é preso. Capítulo 18 acontece a prisão de Jesus. Ainda no capítulo 18, logo após a prisão de Jesus, Pedro nega ele 3 vezes. No capítulo 19, a gente vai ver Jesus sendo condenado, crucificado e sepultado. No capítulo 20, Jesus ressuscita, como bem pregou aqui domingo passado o Charles, enfatizando bem essa questão do evangelismo. E aí a gente chega ao último capítulo. E no capítulo 21, Jesus também está pregando. Também é uma pregação do evangelho. Mas essa pregação do evangelho aqui de Jesus não é especificamente para pessoas que não conhecem. Essa pregação de Jesus, no capítulo 21, muito pelo contrário, é para discípulos. Jesus está pregando aqui, em tudo que nós iremos ver, ele está pregando aqui para os seus discípulos. A gente vai ver aqui 2 momentos muito importantes no capítulo 21. O primeiro momento é a pesca. O segundo momento é o diálogo de Jesus com Pedro. E tanto um como o outro tem um objetivo: restaurar Pedro. E essa é a pregação da qual eu estou falando. Porque a gente tem uma ideia equivocada que o evangelho só deve ser pregado para descrentes. Quando, na verdade, o evangelho, ele precisa ser pregado para todos nós. Para todos os seres humanos. Sejam eles discípulos ou não. E os discípulos, se caírem, eles precisam ouvir o evangelho. Não apenas quando caem, mas se caírem, precisam ouvir o evangelho. Caso contrário, sem o evangelho não há restauração. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui no capítulo 21. Jesus pregando o seu evangelho novamente para os seus discípulos, com o único propósito: restaurar Pedro e os demais discípulos. Amém? Todos abriram? João capítulo 21.
versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Pedro, Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e outros 2 de seus discípulos. Versículo 3. Simão Pedro lhe disse: eu vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele, e disse-lhes: filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheio de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar. Amado e bendito Deus, nós te engrandecemos, Senhor. Louvamos ao teu nome. Nesse momento aqui, onde a tua palavra foi pregada e anunciada, proclamada. Depois de tudo que nós já fizemos aqui, Senhor, onde nós cantamos, expressamos a nossa adoração ao Senhor pelas contribuições, nós também entramos em comunhão contigo, Senhor, e com o teu corpo, que é a igreja, através da ceia. E é chegado esse momento da tua palavra, lida e que será explicada e aplicada ao nosso coração. E a nossa oração, Senhor, humildemente, é que o Senhor, pelo teu Espírito, ilumina-nos, ó Deus. Ilumina o nosso entendimento, ilumina o nosso coração. Fala-nos, ó Deus, ao coração por intermédio da tua palavra. Que o teu Espírito prepare o solo do nosso coração para recebermos a semente da palavra do Senhor. Em outras palavras, Senhor, nos dá condições de compreendermos e guardarmos a palavra do Senhor. É isso que nós te pedimos. É isso, ó Deus, que do fundo do nosso coração nós esperamos. Que o Senhor nos prepare e nos ilumine para recebermos e entendermos a palavra do Senhor. Em Cristo oramos e nele te agradecemos. Amém, Senhor. João não está relatando nada aleatório aqui, meus irmãos. João está sendo bem claro em tudo que ele está pretendendo comunicar. O que João está fazendo é anunciando uma mensagem muito poderosa sobre restauração. E o que eu queria que nós pudéssemos perceber é que Jesus está mostrando aqui, tanto para Pedro como também para os demais apóstolos, os demais discípulos, que eles precisavam lembrar de 4 coisas para que essa restauração deles, especialmente de Pedro,
ela pudesse acontecer. A primeira coisa que ele pretende que Pedro lembre é de onde Pedro ou aonde Pedro caiu. A segunda coisa que ele pretende que Pedro se lembre é da sua conversão, do momento da sua conversão, quando ele se converteu. A terceira coisa que ele quer que Pedro lembre e os demais discípulos é o amor que ele sentia e que ainda sente pelo seu Senhor. E a quarta coisa que Jesus quer que eles lembrem é o propósito que Deus tem para cada um deles. Amém? Vocês conseguem repetir? Primeiro, ele precisava lembrar aonde ele caiu. Segundo, o momento da conversão. Terceiro, o amor que ele sentia pelo seu Senhor. E quarto, o propósito do Senhor para eles. Amém? Amém? Amém, irmãos? Rapaz, tá todo mundo com medo de dizer amém? Amém? Ah, agora foi melhor. Quem está suando aqui sou eu e vocês que estão com medo. Vamos lá. Vocês notaram uma coisa interessante aqui no capítulo 21? Aqui é onde a gente leu. O que vocês notaram aqui de semelhante? O que está aparecendo aqui? O quê? A pesca maravilhosa, não é? Onde eles passaram a noite toda sem pegar nada. Aí Jesus diz, lança a rede aqui. Aí eles lançam e aí ele pega. Só que antes disso, Jesus está refazendo uma outra coisa aqui. Ele está refazendo exatamente o momento aonde Pedro nega a ele. O mais engraçado é que aqui João ele tem um negócio com o número 3. Vocês já viram isso aqui? Sim ou não? Sim ou não? Olha só. Quantos peixes eles pegaram? Versículo 11. 153. Quantas vezes era a vez que Jesus havia aparecido para ele? 3. Quantas vezes ele vai perguntar se Pedro ama ele? 3. Jesus está refazendo esse momento. Que momento? O momento aonde Pedro negou. E aí, eu quero que vocês lembrem, quando Pedro nega Jesus, o que está acontecendo? Aonde ele está? Não, eu não estou falando o que estava acontecendo. Aonde ele estava? Sim. Ele estava no pátio. E aí ele vai para onde? Para perto de quê? De uma fogueira. Por que ele vai para perto da fogueira? Porque estava frio. E ele vai para se aquecer. Então olhe comigo o versículo 9. Ao desembarcarem, viram ali um pão, um peixe. Sobre o quê? Sobre o quê? Essas brasas vinham de onde? De uma fogueira. Então é ali, ao redor de uma fogueira, que Jesus planeja restaurar Pedro. Que foi o mesmo lugar, ou o mesmo ambiente, ou o mesmo local aonde Pedro negou, ao redor de uma fogueira. Então Jesus, é como se ele estivesse dizendo para Pedro, lembra aonde tu caiu. O que nos remete a um outro livro escrito por João, a igreja em Éfeso, lembra? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, quando ele diz, lembra-te de onde caístes. Então a primeira coisa que Pedro precisava fazer para lembrar, ou melhor, para ser restaurado, era lembrar aonde ele tinha caído. O exato momento da sua queda.
o exato momento onde ele negou Jesus, que foi ali ao redor de uma fogueira. E agora ele chega e está ali Jesus com a fogueira acesa, para ele lembrar aonde foi que ele caiu, o que ele fez. É engraçado porque hoje em dia nós somos ensinados a esquecer, né? Isso aí é do passado, esquece o passado. E Jesus está refrescando a mente de Pedro, trazendo o que ele fez, porque ele precisava superar aquilo precisava ser curado nele, porque ele pecou, ele caiu, e não dava para colocar uma pedra. Ele precisava enxergar, ver, saber que foi ali que ele negou o seu Senhor. Só que, obviamente, Jesus não apenas mostra para Pedro aonde ele caiu. Jesus mostra para Pedro, dentro daquela cena de lembrança de onde ele caiu, Jesus lembra para Pedro quando ele se converteu. E vocês lembram como é que Pedro se converteu? Como é que Jesus encontra Pedro pela primeira vez? Vocês lembram? Ele estava pescando. Jesus chama os barcos, porque a ideia de Jesus era, como tinha uma multidão, ele ia pegar o barco, com no caso Pedro e os outros, se afastar da praia, para de cima do barco pregar, por causa da multidão. Só que aqueles barcos estavam voltando de uma noite inteira sem pescar nada. E aí Jesus olha para eles e diz: lança para esse lado. E aí vocês lembram o que Pedro diz? Não. Senhor, nós passamos a noite toda pescando, pelo menos tentando, e não pegamos nada, mas pela tua palavra eu vou lançar. Ele lança e pega muito peixe. Quando Jesus diz, versículo 6, lançai à direita do barco, cadê o questionamento de Pedro? Não tem. Não tem mais. Ele simplesmente lançou. Jesus está lembrando para ele o momento de sua conversão. O momento onde ele se encontra com Jesus a primeira vez. E da mesma maneira que acontece lá, acontece aqui. Pegam muitos peixes, de maneira que eles nem conseguem colocar os peixes dentro do barco. Eles vêm arrastando, remando os barquinhos e arrastando a rede. Mas era tanto peixe que a rede quase não consegue. Então Jesus faz Pedro lembrar de onde ele caiu, mas faz Pedro lembrar principalmente de quando ele se converteu. E por que você acha que Jesus fez isso, irmãos? Agora vamos fazer um pequeno exercício aqui. Presta atenção. Eu quero que você olhe para você. Não olhe para a pessoa do seu lado, na sua frente, atrás, não. Olhe para você. E lembre do dia da sua conversão. Você se lembra? Sim ou não? Esse momento, obrigado, foi um momento triste? Você se lembra como você estava? O que você sentiu naquele momento? Qual era a vontade que você tinha naquela hora? De sair correndo aos quatro ventos, declarando que Jesus era o Senhor, feliz da vida, alegre, porque agora a tua vida não te pertencia mais, porque agora os teus pecados estavam perdoados,
Porque agora você tinha propósito. Jesus está fazendo isso. Quando Davi adultera com Betseba, ele escreve o Salmo 51. Sabe o que ele diz lá pelas tantas? Ele diz assim: Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação. O que Davi estava pedindo era exatamente o que Jesus está fazendo com Pedro. Fazendo ele lembrar desse dia, desse sentimento, desse momento. Talvez seja, talvez não, é o momento mais feliz das nossas vidas. Quando a gente diz: Senhor, agora não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que Jesus está fazendo com Pedro. Porque depois, olha isso aqui, meu irmão, versículo 3. O que Pedro diz aí no versículo 3? O que isso significa? E não me diga que ele está indo pegar peixe. Ele voltou para a vida antiga. Quando Jesus faz a pesca maravilhosa e chama Pedro, Jesus diz para ele: eu te farei. E agora Pedro voltou a ser o quê? Pescador de peixe. Ele voltou atrás. E Jesus está fazendo ele lembrar o motivo pelo qual ele abandonou aquela vida para seguir o seu Senhor. Toda aquela alegria, aquele sentimento maravilhoso no coração, esse ardor que arde, a chama no nosso peito, quando a gente se converte. É tudo isso que Jesus está restaurando em Pedro. Fazendo ele lembrar aonde ele caiu, mas principalmente do momento que ele se converteu. E Pedro precisava lembrar disso. Assim como nós precisamos lembrar aonde nós caímos, para nos arrependermos e logo em seguida nos lembrar do dia em que nos convertemos. É só assim que é a restauração, irmãos. Mas a terceira coisa que Jesus faz Pedro se lembrar está aí no versículo 15. Ou melhor, a partir do versículo 15. Olha o que ele diz. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: filho de João, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu o quê? Sim, Senhor, tu sabe que eu amo. E é engraçado porque o que Pedro está falando é verdade. Jesus sabia? Sabia. E aí ele diz: tu me amas mais do que estes? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Mas aí Jesus, versículo 16, aliás, no final do versículo 15, ele diz: cuida dos meus cordeirinhos. Aí no versículo 16, Jesus pergunta de novo. Ele volta a perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? E aí Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. É engraçado, né? Jesus manda
um, um, um traidor que ele nega Jesus, né? Negar seria trair? Claro. Mas ele manda um traidor cuidar das ovelhas dele. Seria mais ou menos, minhas irmãs, vocês dizerem, né, para uma mulher adúltera: cuida do meu marido. Ou os irmãos dizerem para um homem adúltero: cuida da minha esposa. Não faz o menor sentido, né? E aí Jesus olha para Pedro e faz ele confirmar 3 vezes a mesma coisa, que é a mesma quantidade de vezes que ele nega. Tinha muita coisa que nós poderíamos falar aqui. Mas tem uma coisa que, infelizmente, não tem como a gente perceber. Pelo menos não em português. É que as palavras que Jesus usa, elas mudam. Quando ele diz assim, ó, Pedro, tu me amas? As 2 primeiras vezes ele usa a mesma palavra, mas na terceira ele muda. Vocês sabiam que em grego há 4 palavras para amor? Vocês sabiam disso, não sabiam? 2 dessas palavras são usadas aqui. Então, a primeira vez que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele usa a palavra ágape, ou agapai, ou agapoi, dependendo da tradução. Mas você sabe qual é o amor ágape? É o amor de Deus. Então, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas com o amor de Deus? E a resposta de Pedro é: eu, mas ele não usa a palavra ágape. Pedro usa a palavra filéu. Então Jesus pergunta, tu me ama, ágape? E ele responde, filéu. Tu me ama, ágape? E ele responde, filéu. Aí na terceira vez Jesus pergunta, tu me amas, filéu? E aí ele responde, filéu. É algo fenomenal, porque Pedro está admitindo a sua fraqueza. Para alguém que já havia negado, e que antes de negar, o que ele havia dito para Jesus? Antes de negar, qualquer um pode te abandonar, mas eu jamais te abandonarei, ainda que eu morra. Como é o nome disso? Arrogância. Aí Jesus diz, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Aí agora, Jesus está perguntando, tu me ama com o amor de Deus? E agora como é que está o coraçãozinho de Pedro? Morrendo de medo de dizer isso. Porque ele está com medo de fazer o que ele fez de novo. Então Pedro está sendo restaurado para sempre depender de Deus e não mais dele mesmo. Você está entendendo isso? Mas acima de tudo, Jesus está lembrando a Pedro, ou fazendo Pedro lembrar, o motivo pelo qual Pedro o seguiu. E Pedro seguiu a Jesus porque o amava. Pedro o seguiu porque o amava. Essa é uma pergunta que eu já fiz aqui. Eu acredito que a maioria vai se lembrar, né? Mas quando eu perguntei, por exemplo, eu me esqueci. Quando eu perguntei, por que você quer ir para o céu? Você lembra dessa pergunta? Por que você quer ir para o céu? O que você respondeu?
Não, não foi isso que vocês responderam, não. Alguns disseram, porque eu não quero ir para o inferno. Mas se esse é o motivo pelo qual eu quero ir para o céu, só porque eu não quero ir para o inferno, então eu poderia muito bem ir para o céu, independente de Deus estar lá ou não. Já que a minha única questão é não ir para o inferno. Mas o motivo pelo qual a gente quer ir para o céu é porque o nosso Senhor está lá. E nós não podemos esquecer que esse é o motivo pelo qual nós o seguimos, porque nós o amamos. Novamente eu quero lembrar o que João falou em Apocalipse, escrevendo para a igreja de Éfeso. Ele diz, eu tenho porém contra ti, que vocês negaram, o quê? O primeiro amor. E qual é o primeiro amor, irmãos? Eu sei que a versão é complicada, mas a ideia é, vocês esqueceram do amor que vem antes. Essa seria a melhor tradução. Por quê? Porque um pouco antes, ele começa a dizer várias coisas que aquela igreja faz. Vocês lembram? Sim ou não? Vamos para Apocalipse. Vocês estão com dúvida, né? Apocalipse 2. Vocês não estão lembrando das cores da Bíblia? Apocalipse 2, versículo 2. Olha o que ele diz, ó. Eu conheço as tuas obras. Aí, olha as obras. Teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suporta os maus. Que botastes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriram que eles são mentirosos. Tens perseverado, sofrestes por causa do meu nome, e não desanimastes. E aí, ele diz no versículo 4, tenho contra ti que você esqueceu o primeiro amor. Que você deixou o primeiro amor. Ou o amor que vem antes. O amor que vem antes de quê? Do trabalho. O amor que vem antes de quê? Da perseverança. O amor vem antes de quê? De que vocês não suportam homens maus. Ou seja, por que é que vocês não suportam homens maus? Porque vocês amam a Deus. Por que é que vocês perseveram? Porque antes vocês amam a Deus. É o amor que vem antes. O amor que vem antes de qualquer coisa que você diga ou faça. Se você diz isso, é porque você ama a Deus. Se você faz isso, é porque você ama a Deus. Por que você serve? Porque você ama. E é esse amor que a gente não pode esquecer. E é isso que Jesus está fazendo Pedro lembrar. Do amor que vem antes. Que vem antes de Pedro segui-lo. Pedro seguiu porque o amou. E para ele ser restaurado, ele precisava lembrar o motivo pelo qual ele era discípulo de Jesus. E esse motivo era porque ele amava o Senhor. Por que a gente é servo, irmãos? Por que a gente trabalha na obra do Senhor? Por que nós servimos uns aos outros? Se não pelo fato de que nós, primeiramente, o amamos. Se a gente esquecer isso, nós esquecemos o principal motivo pelo qual a gente é discípulo. O amor é a raiz de tudo. O próprio João fala isso aqui. Se vocês amarem uns aos outros, o mundo irá conhecer que vocês são meus discípulos. Então Jesus está fazendo Pedro lembrar do motivo pelo qual ele era discípulo de Jesus. E qual era o motivo? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu amo.
Tu sabes todas as coisas. Assim como o Senhor sabe o coração de cada um de nós aqui. E Ele sabe o quanto nós o amamos. Mas Ele quer que a gente não esqueça da razão pela qual nós o servimos. E nós fazemos isso porque nós o amamos. Nós somos seus seguidores porque nós o amamos. Nós servimos na sua obra. Nós pregamos o evangelho. Nós rejeitamos o mundo porque nós o amamos. E por último, volte para o evangelho de João. Jesus, na verdade, ele já está aqui fazendo Pedro lembrar o seu propósito. Obviamente, né? O propósito é uma... Mas é engraçado que a partir do versículo 17, aliás, 18, tem um diálogo aqui sobre duas coisas. Ou duas pessoas. Pedro e João. Primeiro, versículo 18. Leia comigo. Em verdade te digo que quando era mais moço, te vestia a ti mesmo, andava por onde queria. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. E aí, Jesus está meio que fazendo aqui uma parábola. E ele explica a parábola no versículo 19. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. Então, sobre Pedro, tu vai morrer por mim. Aí vem um outro personagem, que o próprio Pedro levanta a questão, que é sobre João. Versículo 20. Pedro, virando-se, viu que o acompanhava o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar, e perguntou: Senhor, quem te trairá? Ao vê-lo, Pedro perguntou: Jesus, Senhor, o que acontecerá com ele? E Jesus respondeu: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, me segue. Então, olha só, sobre Pedro, Jesus disse o quê? Não. Tu vai morrer por minha causa. Sobre João? Não, ele diz. Mas eu estou falando o que ele fala especificamente sobre Pedro. Tu vai morrer por minha causa. Sobre João? Que ele ia ficar até ele querer. Tanto é que Pedro morre como? Crucificado, de cabeça para baixo. E João? Morre de velhice. Então, o que eu quero que você perceba é o seguinte. Qual o propósito de Jesus para Pedro? Vocês estão com medo de falar? Qual o propósito de Jesus para Pedro? Que ele morresse por ele. E o de João? Que ele vivesse. Jesus está fazendo Pedro lembrar do seu propósito. O que é engraçado, porque tirando João, todos os apóstolos morreram. Aliás, foram assassinados. Como foi sua conversão? Você recebeu um estudo? Sim ou não? Foi batizado? Disseram para você que você tinha que, se preciso fosse, morrer por Jesus? Disseram? E se Deus dissesse para ti, se tu se converter, eu vou te mostrar o quanto tu vai ter que sofrer por mim. O que você faria? Sabe para quem Jesus disse isso? Para Paulo.
importa o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E Paulo tinha essa consciência. Porque ele diz lá em Atos, que todas as vezes que ele ia entrar numa cidade, o Espírito Santo revelava o que ia acontecer lá. O que era? Prisões e tribulação. Aí Paulo fazia o quê? Entrava. Maluco. Maluco por Jesus, né? Mas o meu ponto aqui é mostrar que Deus tem propósitos para nós. Como ele tinha para Pedro, como ele tinha para João. E nem sempre as coisas vão ser iguais. Mas ele está fazendo Pedro lembrar do propósito dele. Que era morrer pelo nome dele. E mais, não era uma morte qualquer. Olha o que ele diz aí, ó. Versículo 19. Com isso ele se referiu a que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. A morte de Pedro glorificaria a Deus, assim como a vida de João glorificaria a Deus. Quer Deus queira que a gente viva até ele voltar, quer Deus nos leve antes que a nossa vida ou a nossa morte glorifique o Senhor. Propósito, meu irmão. É isso que Deus espera de nós. E nós não podemos esquecer. E se nós cairmos, nós precisamos lembrar disso. Do nosso propósito. Seja vivendo, seja morrendo. Nós somos do Senhor, como Paulo disse em Romanos capítulo 14. Então Jesus está restaurando Pedro. E para isso ele está fazendo Pedro lembrar de quê? De quê? Número 1, de onde ele caiu. Número 2, de quando ele se converteu. Número 3, do quanto ele amava o seu Senhor. Número 4, do seu propósito. Nenhum de nós quer cair. Nenhum. Mas isso pode acontecer. Não é o que a gente quer, mas isso pode. A palavra que eu tenho aqui para dizer agora, e que é o que a Escritura está nos dizendo, é que se isso acontecer, como aconteceu com Pedro, nós venhamos nos lembrar onde caímos. Que a gente se lembre daquela alegria que a gente sentiu quando se converteu. Que a gente lembre do quanto a gente ama esse Senhor. E que da nossa mente nunca saia o propósito dele para as nossas vidas. É só assim que nós seremos restaurados. E isso, de nós lembrarmos essas coisas, só vai acontecer quando os nossos ouvidos estiverem abertos para o Evangelho. É o Evangelho que nos convence. É o Evangelho que nos faz lembrar. Por isso, meus irmãos, se vocês caírem, assim como se eu cair, que nós lembremos de onde caímos, de quando nos convertemos, do quanto nós amamos o Senhor e do propósito dele para nós. E pelo Evangelho nós seremos restaurados. Como Pedro foi. E que os nossos ouvidos, mesmo que a gente não caia, que eles continuem atentos e abertos para que o Evangelho cada vez mais restaure o nosso coração. Em nome de Jesus. Fique de pé aí. Vamos orar.
apesar de que hoje é o último domingo do ano, né? Ainda não é o último dia do ano. Então, se eu não ver algum de vocês ainda até o final do ano, que Deus abençoe o final de ano de vocês. Tenham uma excelente passagem de ano. Feliz ano novo para todos. Que Deus abençoe, que vocês possam estar sempre e sempre na presença do Senhor. Que esse 2026 seja ainda melhor, espiritualmente falando, para cada um de nós, do que foi esse ano de 2025. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A palavra é maravilhosa, Senhor. E é somente por meio dela que corações, vidas, almas podem ser restaurados. Não é, Senhor, o quanto nós somos eloquentes, ou o quanto a gente é inteligente ou deixa de ser. Não é nada disso, Deus, que restaura. É simplesmente a mais pura e simples pregação do Teu Evangelho. O Teu Evangelho na sua mais simples versão, na sua essência. É o Teu Evangelho que nos converteu e continua trabalhando em nossas vidas, que nos levanta, que nos restaura, que faz ossos secos voltarem à vida, assim como éramos, ó Deus, mortos em nossos pecados. Esse Evangelho que foi pregado a cada um de nós e nos trouxe vida quando estávamos mortos, é o mesmo Evangelho que nos restaurará caso a gente caia. E é óbvio, Senhor, que a nossa oração é que o Senhor nos livre do mal. Faça com que nenhum de nós aqui, ó Deus, venha tropeçar, cair em tentação. Mas caso, Deus, isso aconteça, que os nossos ouvidos jamais estejam tampados para esse Evangelho. Porque é só ao ouvir ele, Pai, que nós podemos lembrar de todas essas coisas. Onde caímos, nossa conversão, o amor que nós sentimos pelo Senhor e o nosso propósito. Oh Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra penetre profundamente os ouvidos e os corações de todos nós aqui, Pai. A começar em mim. Que essa palavra, Pai, penetre profundamente. E que nós nunca venhamos esquecer todas essas coisas que fizeram e que levaram à restauração de Pedro, através do Evangelho pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Oh Deus, nos abençoa. Fixa essa palavra em nosso coração, na nossa alma. Que durante esse resto de ano, essa semana que se inicia hoje, nós possamos continuar refletindo sobre tudo isso. E que isso nos toque cada vez mais. E que o nosso coração continue sendo restaurado, para que seja na nossa morte ou na nossa vida, nós possamos glorificar o nome do Senhor. Leva-nos em paz, abençoados, edificados pela palavra do Senhor, cheios do Teu Santo Espírito. Do fundo do nosso coração, esperamos verdadeiramente que esse culto tenha sido agradável ao Senhor. E pedimos que o Senhor tenha recebido cada oração, cada louvor, cada expressão de culto que fizemos aqui nessa noite. E te agradecemos, ó Deus, pela presença do Senhor neste lugar e pela Tua palavra que foi pregada ao nosso coração. Leva-nos para as nossas casas e nos protege no caminho de volta. É isso que te pedimos, Senhor. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Não saia
sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. E feliz ano novo a todos. Amém.